o último painel, paz e parcerias. Peço aos oradores e moderador que se vão micando, que é assim que se chama o termo técnico, enquanto chamo aqui a Susana Coghlan para vir fazer a apresentação Ignite que temos estado a fazer. E peço aqui também ajuda porque o computador deixou de estar. Força, Susana. So we come to our final theme of the day in exploring the roles of peace and partnership in the development goals. And to launch us on this theme, I'll take a moment to reaffirm the statements of the UN SDG agenda. So in peace, we are determined to foster peaceful, just and inclusive societies which are free from fear and violence. There can be no sustainable development without peace, and without peace, there will be no sustainable development. And in partnership, we look to partnership and the revitalized agenda and the means to revitalize and implement the agenda through the implementation of global partnership for sustainable development, which is based on a spirit of strengthened global solidarity and focused in particular on the needs of the poorest and the most vulnerable. So in keeping with the themes and what we've been discussing today, we take a moment to highlight how our technology facilitates and extends this capability to deliver these goals. Because the journey to deliver the SDGs will involve governments, parliaments, multilateral agencies, local authorities, institutions, the public, citizens, and people at all levels. In order to automate the processes, to manage the resources, to centralize information, provide visualization of data, create simulations, build transparency and accountability in our systems. So we take a deeper look just for a moment into the area, first of all, of urban planning. And in Maputo, Mozambique, Quigest has implemented tools for urban planning through land and resource management in collaboration with the World Bank and the African Development Bank. And what this means in looking at the SDG agenda is that recognition of sustainable development and urban development and management are crucial for the quality of life of our people. This system is one which not only improves the collection of the fiscal revenues and therefore increases the amount of public resources, but also is a system that's referenceable by the public. It brings to the people of Maputo greater transparency and accountability in how those resources are distributed. Taking an example also from legislative management, and we acknowledge the essential role of national parliaments through their enactment of legislation and adoption of budgets, and their role in ensuring accountability for the effective implementation of our global development commitments. So in El Salvador, we have implemented a legislative management system for the national parliament, and there we work with our local national partners, SST, and the Inter-American Development Bank. The legislative management system is a system which supports the creation of a law from drafting through debate, through passing into law, and provides a record of that legislative process for the development of the country and for referenceability and accountability of how these decisions get made. And here in Portugal, we work with our Quigest ERP, facilitates the administrative management of the Assembleia da República. So a measure of a society's success can be found in how it protects its most vulnerable members, and to deliver the commitments to ending poverty in all its forms and dimensions.
all people must enjoy a basic standard of living, including through social protection systems. Here in Quigest, we continue to develop an interconnected set of products and solutions which provide unified, simplified access to support services for citizens and facilitate the good management and distribution of that support. This morning, João Paulo Carvalho spoke a little bit about our solution for the pensions and benefits management of the war veterans in East Timor. And this is a system which I'll reference here. And in our next panel, we have our moderator is Antonio Amorim, who is part of our team in East Timor, who worked with the UN for the implementation of this system. The system is one which plays an important role in managing a percentage of 7% of the national budget, which goes towards the pension payments and the benefit support for the war veterans. But it also forms part of the record of the nation's history in providing recognition and a means of inclusion for those who fought for independence and to support their integration in the transition into peace and the development of the new nation. The system has also been replicated in El Salvador, fulfilling a similar role for the transition of peace and development of new national supports. Staying on the theme of social protection, but to take a moment to look at healthcare, and looking at healthcare in the context of women's role in peace building and governance, because without the inclusion of women, we won't progress against our sustainable development goals. When we talk about peace building, we must prioritize the participation of women and to support women to secure their role in state building, in governance, and in all aspects of society. Access to healthcare is fundamental. The Rapariga Biz project implemented in Mozambique is a project which is a program which is designed and implemented through the partnership of multiple different agencies. And the Kiribiz is a component of this which is built by Quigest, a platform for real-time monitoring of for health workers to upload data from the encounters that they have and the projects they work with. It's visible, it's trackable, it provides real-time access to results, which is crucial for those people guiding and making decisions in the project to understand how best to go forward and how best to implement the care and support they have to support those people in the communities. And to date, the Rapariga Biz program has supported 1 million girls and young women in the Beira province of Mozambique in accessing information and support for sexual health and reproductive rights, as well as empowering teams of mentors and health professionals in supporting their own communities. And it's through partnership that the interlinkages and integrated nature of the Sustainable Development Goals are best realized. So to wrap up, I wanted to take a moment to acknowledge and say thank you to those partners with whom we've worked, and believe me, there are many more than we could fit on this one slide. But also to say that we look forward to the chance to extend our collaboration with all of you in going forward on future projects. And in particular, to make a recognition of those partners who have helped make today possible. The scale and ambition of this new agenda requires a revitalized global partnership to ensure its implementation. A partnership that involves all voices, all actors, and mobilizes all resources. And if we realize our ambitions across the full extent of the agenda, the lives of all we encounter will be profoundly improved, and our world will be transformed for the better. Thank you.
Ora, muito boa tarde. Vamos então dar início ao quarto painel. Temos reservado agora para este painel os 2 P's finais, depois da prosperidade do planeta e das pessoas. Temos a paz e as parcerias, onde, aliás, se conjugam os restantes 3 P's que foram aqui debatidos nos painéis anteriores. Como oradores, que eu passarei a apresentar e a quem desde já agradeço a disponibilidade e a presença, temos Bruno Neto, gestor especializado em projetos de desenvolvimento, atualmente no Afeganistão, que, pelas razões que sabemos, está um tema muito atual, através da Intersus, uma ONG italiana. E convidava-o, desde já, a fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, muito obrigado pelo convite à QuidGest. É uma entidade que já vou acompanhando há alguns anos e com muito gosto vejo todo o crescimento e a parte da solidez. Eu, antes de mais, vou contar uma história, se me é permitido. Não sei se conhecem, já ouviram falar do Sherlock Holmes. Já alguém ouviu falar do Sherlock Holmes? Já? Presumo que Tanto seja. silêncio, meu Deus. É um quem cala consente. É um quem cala consente. Então, o Sherlock Holmes era uma das coisas que ele mais gostava de fazer, era de fazer caminhadas e de estar em paz também com a natureza em todos os seus processos. E ele e o seu companheiro Watson, uma das vezes que eles foram fazer um passeio, portanto, levaram as suas tendas, as suas mochilas e chegaram a um sítio onde havia assim uma clareira e seria interessante poder montar as suas tendas, a sua tenda, aliás, e fizeram o lume, cozinharam umas coisas muito básicas e no final da noite, depois das histórias, aquelas coisas todas, eles foram os dois para a tenda e para dormir, naturalmente. E à meia da noite o Sherlock Holmes ele acorda e dá assim um toque no Watson e o Watson diz: o que é que foi? Ele diz assim: Watson, diz-me o que vês. E ele: estou a dormir, quer dizer, amanhã a gente pode falar sobre essas coisas. Não, diz-me o que vês. E ele: sei lá, o céu está estrelado. Ele disse: ok, mas que mais é que tu vês? Ele disse: não sei, quer dizer, se está estrelado, quer dizer que amanhã se calhar vai estar um dia bom para... não vai chover, vai estar bom. E que mais, Watson? E ele diz: queres que eu fale dos signos? Será que o Capricórnio... Não. Tu não vês que nos roubaram a tenda? E eu acho que isto é um bocado alegórico, para o ponto em que nós estamos, porque nós constantemente, e faz parte também deste mundo, do mundo atual, em que temos de estar sempre à frente, temos de estar sempre fora, as ideias têm que ser todas fora da caixa, tudo tem que ser inovador, temos de ter produtos novos, temos de ter pessoas novas, temos de ter talentos novos. E eu acho que muitas das vezes nós acabamos por querer saltar e querer ir para fora da caixa sem conhecermos muito bem a caixa em que nós estamos. E neste momento, uma das grandes preocupações que nós temos em termos globais é, sem dúvida nenhuma, a desorganização em que vai esta caixa e o facto de nós estarmos constantemente a focarmos-nos muitas vezes mais no indivíduo do que no bem comum. Nós, sem dúvida nenhuma, que temos que ter a preocupação, toda a base de que o indivíduo, de facto, é base, não é? Mas não nos podemos esquecer das comunidades e da interação entre as comunidades. Nós, inclusivamente, nos próprios direitos humanos, que surgem num momento muito complexo da história do mundo, em que temos todos os totalitarismos, onde temos ditadores que de alguma forma utilizam o comum, mas de uma forma questionável, e os direitos humanos respondem com o indivíduo, ou seja, é basicamente o indivíduo.
E essa individualização da nossa sociedade, e em especial, falaria do mundo um pouco mais ocidental, nós esquecemos de pensarmos no outro. E, aliás, nós temos aqui em Portugal um dos nossos ditados, que é a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro. E isso é uma falácia. As nossas liberdades terminam e começam onde terminam e começam as dos outros. Ou seja, nós não vivemos numa bolha que estamos completamente isolados e dentro desta bolha fazemos aquilo que nós queremos. E isso tem acontecido em muitas das grandes decisões políticas, empresariais, em que cada um vive na sua bolha e esquecemos ou não nos lembramos que essa bolha de facto não existe, porque tudo aquilo que nós fazemos tem impacto na vida dos outros. Tudo aquilo que a forma como nós consumimos, a forma como nós temos aquela que é a nossa ideia de uma organização da sociedade, tem impacto na vida dos outros, e nós vivemos dentro deste mundo que é tão individual, é tão focado no self, no ego, que acabamos por nos esquecer que, uma vez mais, aquilo que nós fazemos tem, de facto, um impacto muito grande na vida dos outros, em especial no lado B do mundo. Um dos livros mais interessantes que eu li, que acaba por ser um pouco uma alegoria a cada vez mais aquilo que se está a passar na sociedade, que foi A Caverna, do José Saramago, fala um bocadinho disso, ou seja, nós vivemos numa comunidade que vive dentro de uma bolha e depois tem todo o que está à volta é para produzir massivamente para essa bolha, para que os escolhidos possam ter uma qualidade de vida. E a Europa acaba por ser um bocado esta bolha existencial em que nós consumimos e não temos a noção de tudo aquilo que nós consumimos e dos impactos que isso tem do lado B do mundo. Os recursos que nós tiramos de África, os recursos que nós tiramos da Ásia, os recursos que nós tiramos das Américas Latinas, sem dúvida nenhuma que depois essa desigualdade na gestão e na exploração dos recursos cria, sem dúvida nenhuma, ou pelo menos abre a que haja uma contrária de igualdade, uma desigualdade enorme dentro destas próprias sociedades e daí também, de facto, vermos a quantidade de fluxos migratórios destes países onde não há, em muitos casos, os trabalhos são trabalhos ou escravos, ou trabalhos forçados, ou trabalhos pagos de forma péssima, onde temos direitos humanos e comunitários completamente fora das agendas, e nós, dentro das nossas empresas, dentro dos nossos governos, nós fazemos acordos, fazemos parcerias, e muitas vezes nós esquecemos de tentar perceber porque é que as coisas acontecem, como é que as coisas são tão baratas, como é que nós temos tanta às vezes facilidade em haver este resultado que acaba por trazer bastante pobreza, bastante desigualdade e faz com que as pessoas comecem em muitos dos países do mundo. Eu já estive em 37 países sobre as questões laborais, ou seja, a trabalhar em 37 países, algumas consultorias mais pequenas, mas vivi em 8 ou 9 países e basicamente todos os países em que eu vivi ou em que eu lidei, as desigualdades são incríveis e nós aqui temos um conforto que através da televisão não nos permite ter esta visão um pouco mais profunda. Aquilo que nós consumimos, o café, o chocolate, as roupas, são coisas que de facto cada vez mais nós vemos os saldos existenciais da sociedade e o consumo acaba por criar estas desigualdades e estes impactos no outro lado. Bruno, vou ter que claro. dar uma nota para Muito 2 bem. minutos, por favor. Muito bem. Isto para dizer que nada se faz sem esta consciência. Nós temos que ter esta consciência da sorte, da qualidade de vida que nós temos,
dos recursos que nós temos e podemos ter, e sem dúvida nenhuma que este conforto é fundamental, mas sem dúvida nenhuma que para haver uma paz em cada uma das regiões do mundo, para que nós tenhamos os países cada vez mais empoderados, para que sejam autónomos, para que possam gerar riquezas, para que possam saber gerir essas riquezas, não pode ser feito como está a ser feito até agora, estando naturalmente a generalizar um pouco, mas é nessa consciência que nós temos de viver todos os dias, que temos de tomar as nossas decisões de negócio, que temos de tomar as nossas decisões de vida, a forma de estar e de viver, porque sem essa consciência, sem esse, e como diria uma vez, e para terminar, uma vez eu estava a dar uma formação e estava até a ser um bocadinho austero na forma como eu estava a falar, e houve alguém que me chamou a atenção e disse: Bruno, quando tu apontas com um dedo, tu tens 3 dedos a apontar para ti e tens um a apontar para qualquer entidade superior. Portanto, é um bocadinho isso, ou seja, aquilo que eu trago hoje é uma mensagem um pouco de autorresponsabilização, de criarmos um pouco mais de consciência individual e de percebermos que os impactos que nós temos nas coisas pequeninas do nosso dia-a-dia acabam por ter um grande impacto na vida dos outros. E aquilo que nós temos enquanto sociedade e a responsabilidade que temos enquanto sociedade, e especialmente a sociedade europeia, com todos aqueles que são os propósitos, os ideais da sociedade europeia, que eles nunca se percam e que nós não atraquemos em portos que são contrários a esta questão da liberdade, a questão da igualdade e a questão, de facto, da fraternidade entre os povos. Quero agradecer uma vez mais o convite. Aproveito apenas só para fazer um bocadinho de publicidade, que eu para a semana eu irei regressar, portanto eu tenho estado a trabalhar no Afeganistão, irei regressar ao Afeganistão. Não vou dizer para fazerem donativos, mas claro que a ajuda de quem quiser apoiar o trabalho que nós estamos a fazer, sobretudo na parte do apoio à saúde de milhares de afegãos e de afegãs, para visitar o site do intersus.org, peço desculpa, e que acompanhe o nosso trabalho por lá. Agradeço imenso e muito obrigado. Com certeza, muito obrigado. Passo agora a apresentar Helena Valente, administradora da CESO, empresa líder de mercado em Portugal na consultoria para o desenvolvimento. Uma nota especial à CESO, nossa parceira em alguns projetos, e no meu caso em particular no projeto que me levou a Timor durante tantos anos. Faça favor. Boa tarde a todos. Antes de mais, diga? Clicar se quiser. Ok. Boa tarde a todos. Antes de mais, os meus agradecimentos à Coidgest pelo convite, em meu nome e da CESO. Quando lançaram o desafio de falar sobre paz e parcerias, os 2 derradeiros P's, eu pensei, bom, mas qual é a melhor forma de abordar este tema para uma audiência que provavelmente terá alguma relação com tecnologias de informação. Vamos olhar para o que são as metas e para o que é que podem ser as soluções ligadas a essas metas. E, portanto, parte da minha apresentação é sobre isso. Claro que, sendo o último painel, ao longo do dia foi-se falando um pouco de tudo isso e, portanto, espero não ser demasiado redundante, mas antes disso gostaria apenas de vos explicar o que é a CESO, ou quem é a CESO. A CESO é uma empresa de consultoria que existe há cerca de 40 anos, que trabalha essencialmente fora de Portugal, portanto, tem um escritório cá em Lisboa, mas já trabalhou em mais de 115 países, tem projetos relacionados com a formulação, com a implementação e com a avaliação de políticas públicas, financiados por instituições multilaterais de apoio ao desenvolvimento, portanto, agências das Nações Unidas, o Banco Mundial, a União Europeia também, o Banco Africano de Desenvolvimento, o BID, etc.
A nossa parceria com o Quidgest foi já referida várias vezes hoje, começou em 2007 em Timor-Leste e não se esgotou aí e, portanto, inclusive hoje em dia continuamos a ser parceiros em projetos da União Europeia. Fiz também aqui um exercício de olhar para a nossa carteira atual de projetos e destacar aqui alguns projetos e a forma como eles impactam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, todos os nossos projetos têm algum contributo para algum destes objetivos. Eu destacava aqui, por exemplo, uma assistência técnica à Autoridade de Gestão contra a Seca no Quénia, que é evidente que impacta o objetivo da ação climática, ou, por exemplo, a elaboração do Plano de Desenvolvimento Industrial de Angola, que impacta o objetivo relacionado com a indústria, o objetivo 9. Mas estão aqui assinalados 4 projetos que, na verdade, impactam um objetivo que é um dos temas centrais e um dos 5 Ps, que são as parcerias. A CESO, desde 2011, portanto há 10 anos, que é no fundo, trabalha com a União Europeia para apoiar a implementação daquilo que a União Europeia chama as parcerias estratégicas. Portanto, é no fundo uma abordagem à política externa da União Europeia, que recua a 2003, mas começou a ter uma aplicação mais prática a partir de 2007, em que a União Europeia tenta, no fundo, levar para parceiros que considera estratégicos no mundo os seus valores, os seus princípios e depois tenta com eles abordar problemas globais e para os quais considera que as respostas devem ser conjuntas. E é esse o caso da parceria estratégica com o Brasil, com o Canadá e com Angola, embora numa lógica não tão estratégica, mas distinta, mas ainda assim de parceria. E mais recentemente com a América Latina. Portanto, como é que se concretiza a intervenção da CESO? Através, no fundo, de intervenções de estudos, de conferências, de ações, algumas de intercâmbio. Normalmente eram presenciais, nos últimos 2 anos passaram a ser à distância, mas envolvendo neste momento seguramente milhares de pessoas. Portanto, estamos a falar, no caso do Brasil, de mais de 300 intervenções conduzidas ao longo destes 10 anos. Falando agora diretamente destes dois Ps e que são simultaneamente objetivos, mas também meios de implementação, porque é evidente que sem paz não há prosperidade e não há também as restantes dimensões do desenvolvimento sustentável. Portanto, o desenvolvimento sustentável entendido como o que temos vindo a falar, portanto, desenvolvimento das gerações atuais sem comprometer o desenvolvimento das gerações futuras. E, portanto, com a preocupação pela gestão dos recursos. Mas também as parcerias acabam por ser uma pré-condição para o alcance das restantes dimensões do desenvolvimento sustentável. E para ilustrar esta relação, eu trouxe para aqui, no fundo, um gráfico que mostra a relação entre um dos elementos da paz, do objetivo paz, que neste caso é o Estado de Direito, e o PIB per capita, portanto, para 2019. Portanto, há um indicador do World Justice Project que mede um conjunto de fatores do Estado de Direito e, portanto, quanto mais elevado este indicador, melhor o grau de cumprimento dos princípios do Estado de Direito. E o PIB per capita. E o que podemos ver é que países com bom score do índice de Estado de Direito têm um PIB per capita mais elevado. Portanto, assim, no cimo da reta temos países como a Dinamarca e no extremo inferior da reta temos países como a Nigéria. Portanto, esta relação
mostra a evidência que, de facto, é fundamental trabalhar as dimensões do Estado de Direito, do acesso à justiça, no fundo, das sociedades pacíficas, para ter boas bases para conseguir, no fundo, investimento nos países e uma melhor prosperidade para as populações. Aqui isto, no fundo, é a identificação das 12 metas deste objetivo, mas destacam-se aqui algumas em que a intervenção das tecnologias de informação podem ser fundamentais, e falámos há pouco de algumas destas áreas de trabalho, inclusive da Quidgest, desde a luta contra a corrupção, ao acesso à justiça, à identidade legal para todos. São direitos fundamentais, direitos humanos, inclusive, que, enfim, que condicionam a paz em todos os países do mundo, de alguma forma, e contribuem depois no futuro para a prosperidade. Sobre as parcerias, eu falei um pouco antes do que tem sido a abordagem da União Europeia às parcerias com países terceiros, e, portanto, estas parcerias, no fundo, falando da definição das Nações Unidas, acabam por não ser só entre países. Portanto, são parcerias a nível global, a nível regional, a nível local. E tivemos o exemplo anterior, no painel anterior, dos ODS locais. Portanto, estas parcerias são efetivamente formas de reforçar a implementação dos ODS e, enfim, pegando se calhar até nestes 2 P's, se forem ver, cerca de 20% das metas destes 2 objetivos, desculpem, das metas dos ODS, centram-se nestes 2 objetivos. Tal é a sua importância e transversalidade. Portanto, as parcerias e os meios para a implementação tocam questões como a tecnologia, de que se falou durante o dia, a capacitação, as finanças, os meios também conseguidos com o comércio e outras abordagens mais sistémicas, de onde eu destacava os dados e a monitoria e responsabilização. E aqui é um dos pontos onde eu acho que, de facto, há uma falta bastante grande em todo o mundo, a nível global. Portanto, há países que estão mais avançados nos seus sistemas estatísticos, mas, no cômputo geral, há ainda uma grande falha e é uma oportunidade, inclusive, na área das tecnologias de informação. Portanto, aqui apenas Helena, a título indicativo. 2 minutos. Sim, rápido. Apenas a título indicativo, alguns exemplos de que me fui lembrando e que foram também aqui citados, de tecnologias de informação para promover a paz. Sem dúvida, as plataformas de gestão de justiça, as plataformas de contratação pública, como bem apresentado também pela Quidgest, os sistemas de identificação e de registro de nascimento, os sistemas de gestão financeira do Estado, que são elementos também de transparência e de boa gestão da coisa pública, que de alguma forma são uma garantia do cumprimento do Estado de Direito. E um ponto que me parece importante, não sei se em algum painel em que eu não estive possa ter sido falado, que é o fact-checking de notícias que hoje em dia circulam nas redes sociais, e que de alguma forma se poderia tentar com a tecnologia ou com a inteligência artificial controlar, pelo menos a sua exatidão. E finalmente, nas áreas das parcerias também foram referidos, no fundo, as plataformas de administração tributária, lá está a capacitação na área estatística, a capacitação na área de tecnologia e lá está os sistemas de monitorização para medir o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque sem conseguirmos medir, não conseguimos responsabilizar e não conseguimos alcançar estes objetivos. Eu creio que é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigado.
Vamos passar então à apresentação de Mário Parra da Silva, empresário e aqui convidado na qualidade de chair da Global Compact em Portugal. Bem, então, muito boa tarde, obrigado à Quidgest por este convite. Eu não vou projetar nenhuma apresentação em PowerPoint, até porque posso subscrever tudo o que disse Helena Valente e dizer, faço minha apresentação dela, que é de facto uma apresentação excelente e acho que resume o essencial do que há para dizer sobre paz e prosperidade. De qualquer modo, eu preparei-me, uma vez que isto era o fim do dia, para vos falar um pouco sobre o propósito do Global Compact e o que é que nós pretendemos fazer. Portanto, o Global Compact é uma iniciativa das Nações Unidas, chama-se na realidade United Nations Global Compact. Eu sou o responsável em Portugal da rede das empresas que em Portugal subscreveram, aderem, se empenham nos objetivos do Global Compact. Uma dessas empresas, com muita honra, a Quidgest. O Global Compact é uma iniciativa, como disse, que tem neste momento 20 anos, foi criada pelo Kofi Annan e é uma iniciativa ética. Recebeu da Assembleia Geral, de maneira mais ou menos implícita e depois explícita do Secretário-Geral, o mandato de levar a Agenda 2030, não apenas os SDGs, mas a Agenda 2030 no seu conjunto, ao setor empresarial, ao business sector. Seja privado, cooperativo, público, não importa, desde que seja o business sector, está no nosso âmbito. No entanto, antes de haver Agenda 2030, o Global Compact tinha um decálogo de princípios éticos. 3 princípios relacionados com o ambiente, 3 com os direitos humanos, 3 com os direitos laborais e um 10º princípio relacionado com o combate à corrupção. Portanto, nós dizemos sempre que no Global Compact, e no geral nas Nações Unidas, tratamos da Agenda 2030 a partir de um conjunto de valores e de princípios. Ou seja, não é uma abordagem meramente utilitária ou meramente de carácter de negócio, mas há um conjunto de valores e de princípios que ilumina a Agenda 2030 e que lhe dá sentido. Quando se diz não deixar ninguém para trás, isso tem uma razão ética, chamada dignidade humana. Quando se diz levar a paz a todo o mundo, isso tem, obviamente, também um fundamento ético, não apenas um fundamento economicista. Ora bem, a paz porque é principalmente sobre isso que eu gostava de vos falar, passando e fazendo minhas as palavras da Helena, que já disse tudo o que havia para dizer. Deixa-me dizer-vos mais alguma coisa que ela não teve a oportunidade de dizer. Eu odeio o tom catastrofista, porque não tem nenhuma base de realidade. No entanto, é um tom extremamente popular em Portugal. É uma coisa de cada vez que temos um evento destes, parece que o mundo está para acabar. Nunca houve tanta paz no mundo como agora. Nunca houve tanta prosperidade como hoje. Nunca houve tão poucos ditadores. Nunca houve tanta circulação de informação. Nunca houve tão baixa mortalidade infantil. Nunca houve tanta gente a viver bem. No entanto, o que ouço parece que estamos à beira do fim. Não faz nenhum sentido. Peço desculpa, mas o discurso catastrofista é um discurso interessante para sustentar projetos para o futuro. De facto, é verdade que todo jovem, aos 20 anos, critica os pais. E, portanto, por mais que os pais tenham feito uma coisa bem feita, o jovem quer fazer mais. É normal, é natural. Agora, escusa dizer que os pais foram os porcos. Era melhor não dizer isso. É melhor dizer, eles fizeram a minha parte e eu vou mais à frente. E, de facto, o que se pede hoje é que nós vamos mais à frente. Mas não há nenhum indicador que diga que alguma coisa piorou. O ambiente piorou. Pois, o ambiente piorou. Claro que sim. Mas nós temos a tecnologia, os recursos, a vontade política para fazer a inversão disso. E estamos a fazê-lo. Por trás da Agenda 2030 há um otimismo inderrotável. E por trás da Agenda 2030 há uma parceria que é de longe, a mais importante de sempre. E que é o facto político mais importante, atrever-me a dizer, da história da humanidade. Sabem qual é?
o facto de indivíduos que foram eleitos com base no egoísmo nacional para representar os respectivos países, numa Assembleia deste género, terem votado unanimemente numa agenda para a humanidade. Onde é que há um precedente disto? Onde é que há um precedente dos dirigentes humanos se terem unido para votar uma agenda, não só de objetivos, mas de determinação de valores? A Agenda 2030 não são só os SDGs. Há todo um conjunto de valores, de princípios, de opções que são declaradas na Agenda 2030. Ninguém lê o preâmbulo, mas é de facto uma das partes mais importantes da Agenda 2030. Antes dos SDGs há um preâmbulo, onde é explanada a doutrina da Agenda 2030. E foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Numa parceria sem precedentes. Como é que se chegou até aqui? Chegou-se até aqui porque, de facto, nós fomos caminhando para um mundo cada vez mais multilateral. Se recuarmos 100 anos, a Europa era quase tudo. Hoje, nós projetamos um mundo multipolar, onde a Europa será uma parte muito importante, os Estados Unidos serão uma parte muito importante, mas a Rússia também, mas a China também, mas a Índia também, mas a Indonésia, mas o Brasil. Todos esses países terão um certo peso. E os países mais pequenos, unidos, se calhar, terão um certo peso. Portanto, o multilateralismo, a capacidade de cada ser humano estar integrado num país que, por sua vez, está integrado em ligas, em alianças, e que tem uma voz no mundo, é um sonho quase absurdo. Não se esqueça que as Nações Unidas foram criadas para garantir a paz, não para garantir o desenvolvimento. O que acontece é que, algures, há uns 20 e tal anos atrás, alguém disse o outro nome da paz é o desenvolvimento. Vocês imaginavam a catástrofe que era se a Europa deixasse de comprar aos tais países terceiros aquilo que compra? Reduzíamos à miséria, reconduzíamos ao Estado tribal. Eu tive há pouco tempo atrás uma conversa com representantes em Portugal da Embaixada da Indonésia a fazerem lobbying junto de mim para nós e outros, portanto, pela Europa fora, tentarmos combater a proibição ao óleo de palma. Porque eles diziam, como é que nós podemos garantir o desenvolvimento da Indonésia se simultaneamente vocês não nos compram óleo de palma? E a gente disse, a gente não nos compra óleo de palma por causa dos orangotangos. E ele disse, olha, mas ainda pior são os elefantes. Eu sou da área dos elefantes. O colega dele era da área dos orangotangos. Java, ou coisa dessa. Eu digo, o que é que quer que eu lhe faça? Há movimentos dentro da Europa que põem os orangotangos acima das pessoas na Indonésia. E não querem saber das pessoas da Indonésia desde que se salvem os orangotangos. E eu digo-vos, o que vocês na Indonésia têm a obrigação de fazer é salvar os orangotangos e as pessoas. Descubram uma maneira de preservar aquela riqueza da humanidade que são os orangotangos, ou que é o anão, o elefante anão de Sumatra, se não estou enganado, e as pessoas. E para isso vocês precisam de governos democráticos, precisam de instituições fortes, precisam de combater a corrupção, precisam do Estado de Direito, precisam de tecnologia. Porque a grande diferença no atual mundo é que alguém faz uma patifariazinha num país qualquer e daí a minutos toda a gente sabe. E de antes isto não acontecia. Agora, se há um talibã que se porta mal, todos os telejornais desatam a dizer aquele talibã bateu, o talibã fez isto. E eles não vivem numa bolha, como muito bem ele disse, vivem num mundo onde os seus atos têm consequências, algumas das consequências para eles são indesejadas, portanto eles vão evitar que isso aconteça. E os líderes deles vão dizer, calma aí, que a gente tem que se portar bem, porque senão isto imediatamente ressoa pelo mundo todo, classifica-nos mal, não conseguimos fazer o nosso negócio, não conseguimos empréstimos, mantêm-nos os boicotes. É maravilhoso. Agora, está tudo bem? Não, está tudo mal. Porquê? Porque falta imensa coisa para fazer. Mas a base a partir da qual estamos a partir é a melhor de sempre. Agora, oportunidades para o futuro estão todas em aberto. No entanto, neste momento é perfeitamente possível, graças à Microsoft e a outras, em Moçambique, uma criança no meio do mato ter um painel solar, lá dentro ter uma ligação à internet alimentada por um painel solar. Esse painel solar e essa ligação à internet viabilizam que ela participe de aulas numa universidade americana e viabilizam que ela tenha tradução imediata da língua Swahili para da língua inglesa para o Swahili. Hoje há uma democratização da educação em marcha graças à tecnologia.
Porquê é que a gente só vê o lado negro? É porque só ver o lado negro conduz à paralisia, conduz a que às tantas a gente acha que não vale a pena fazer nada. Vale a pena fazer tudo. Porque temos pela primeira vez a vontade política, a unidade mundial, os meios. O António Guterres passa a vida a dizer isso. Nós temos o dinheiro, o mundo tem o dinheiro para dar uma volta completa a isto e para conseguir a concretização dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Vou-lhe dar a nota de 2 minutos, por favor. E temos a tecnologia. O que é preciso é converter negativismo em energia criadora. E sou eu que tenho 70 anos a dizê-lo. É ridículo, não? Quem devia estar a dizer isto eram os jovens. Não sou eu. A minha vida está feita. A minha vida foi feita na ideia de que o mundo era infinito. O mundo era gigantesco. Podia-se poluir à vontade porque a natureza resolvia isso. Não, a gente não sabia, pá. A gente não sabia. A quantidade de conhecimento que se ganhou desde que eu tinha 20 anos e combatia a guerra do Vietnã até o dia de hoje toda a gente sabe, basta ver as estatísticas, o que é que aumentou o conhecimento. Uma das coisas em que aumentou enormemente o conhecimento foi sobre o ecossistema terrestre. Hoje sabemos o que impactamos esse ecossistema. E estamos a fazer o necessário para resolver. Há um enorme desafio para a juventude, há um enorme desafio para todos nós, há um enorme desafio para as empresas como a Quidgest. E esse desafio, o Larry Fink chamou-lhe propósito. Todas as cartas do Larry Fink, desde há 3 anos para cá, dizem propósito. Qual é o propósito? Não me digam que o vosso propósito é ganhar dinheiro, porque isso não é propósito nenhum. O vosso propósito é resolver um problema que necessite ser resolvido local, nacional, regional ou mundialmente. Digam-me lá qual é o problema, qual é a situação que vocês procuram resolver e qual é a solução que vocês oferecem. E eu, que sou o maior investidor do mundo, o BlackRock, meto dinheiro nisso se acreditar que o vosso propósito é bom. E o vosso propósito tem que ser, de alguma maneira, ajudar a criar uma humanidade melhor. Este é o mundo dos negócios de hoje. Quem não perceber isto, fica fora do negócio. Mas quem não perceber esta alegria de criar um mundo novo a partir de um mundo que já é bom, mas pode ser muitíssimo melhor, vai ficar a lamuriar-se e fica fora do processo de construção. Enquanto se autocongratula com o facto de ter descoberto que nada vale a pena. Tudo vale a pena. Principalmente se a vossa alma não for pequena. Muito obrigado. Muito obrigado. E a última apresentação do painel, Marco Tamariz, Presidente da Comissão Executiva da SOFID. Já está? Já está aberto. Já está? Muito obrigada à Quidgest pelo convite, é uma honra estar aqui. Muito obrigada aos heróis da assistência. Agradeço desde já a paciência de me ouvirem. Sigo agora aqui uma apresentação cheia de energia. No alto dos seus 70 anos, vou tentar não desiludir. De facto, eu estive a pensar um pouco o que é que haveria de dizer, sendo CEO de uma instituição financeira para o desenvolvimento, o que é que havíamos de falar sobre a paz e de que forma qual era o nosso ângulo relativamente à paz. E, de facto, comecei por pensar um bocadinho daquilo que já foi dito hoje relativamente às desigualdades no mundo, ao certo falhanço do modelo do desenvolvimento inclusivo, à forma como nós tratamos os recursos naturais, todos os recursos, e às consequências que hoje temos dessa forma de viver, de consumir, e como é que nós vamos agora abordar essas consequências. E essas consequências já estão a ser abordadas, de facto, pela humanidade. E estou a trazer o melhor do espírito dessa humanidade, e aqui continuando com esta nota positiva do meu antecessor. E isto relativamente à reciclagem, à forma como hoje todos olhamos para os refugiados, para aquilo que se passa no Afeganistão. Há, portanto, aqui uma série de desafios para os quais já estamos a olhar.
Pensei então, vamos lá ver se eu consigo. Já está. Pensei então trazer aqui um conjunto de imagens que nos permitissem entender um pouco quais são as desigualdades. E trouxe aqui um painel do mundo e daquilo que é o mundo à noite. E nós percebemos onde estão as manchas de luz. Depois aquilo que é o consumo de energia pelo mundo, deformando os próprios hemisférios, para nós percebermos que realmente há aqui desigualdades gritantes. E por aí adiante, da demografia, vendo aqui, de facto, o colosso que é a China e a Índia, vendo aqui, relativamente aos gastos de saúde e aquilo que é o hemisfério norte face ao hemisfério sul. E, por fim, aqui também um mapa com a taxa de mortalidade, em que nós vemos como a África ganha aqui um peso descomunal. Ora bem, em 2015 foi lançada esta agenda para a humanidade, esta agenda 2030. Os ODS não são mais do que uma linguagem que permite a todos ser uma linguagem inclusiva, que nos permite a todos entender aquilo que se quer, aquilo que se deseja, neste desafio que é também para todos. E chegou-se à conclusão que havia um gap na área do financiamento. Para se atingirem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis em 2030, são necessários cerca de 2,5 bilhões de investimento. Ora, os orçamentos do mundo ocidental estão um pouco exauridos, a maior parte dos países enfrenta dívidas como nunca houve. Na parte do mundo menos desenvolvido, cerca de 60% dos países em vias de desenvolvimento dependia de commodities, e depende de commodities, cerca de 64% das suas exportações dependem das commodities, e aqueles super ciclos que nós assistimos antes de 2015, da evolução do preço das commodities, desapareceu. Isto fez com que se olhasse, de facto, para a forma de ir buscar estes fundos de outra maneira. A assistência e a ajuda ao desenvolvimento teve que alterar e o setor privado teve que ser chamado. Foi chamado o setor privado para contribuir de outra forma para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E seguindo aqui esta nota de otimismo, eu resolvi centrar aqui a apresentação um pouco em África, por entender que aquilo que se passar no continente vai mostrar a nossa capacidade para a convergência de um mundo que se quer também desenvolvido, por entender que existem imensas oportunidades, por entender que os desafios são enormes, falar um pouco sobre o que o continente nos traz, e ele moldará aquilo que será a comunidade global para os próximos anos. E, portanto, temos aqui um desafio que eu geograficamente quis de propósito localizar, começando então por dar a tal nota de otimismo relativamente às suas oportunidades. E começando a falar um bocadinho daquilo que é a demografia. Bom, espera-se que em 2050 o continente africano passe em população a China e a Índia, concretificando com uma população ativa de 1,1 bilhões. Mas desta população, e traçando esta população, nós vamos verificar que cerca de 0,5 bilhões terão abaixo dos 15 anos. Estamos a falar que alguns países irão duplicar a sua população. E porquê que eu trago esta questão da demografia, aquilo que se chama o dividendo demográfico aqui para a nossa conversa, é porque isto é uma imensa oportunidade. Não podemos deixar de ver isto como as megas cidades, o nascimento de novos mercados, de uma classe média emergente, a escolaridade obrigatória, a média de escolaridade nos países africanos é de 6 anos, a produtividade nos países africanos é cerca de 12% da produtividade dos Estados Unidos da América, e isto tem que ser encarado como uma oportunidade. Depois, a outra dimensão de que vos queria falar.
no continente africano, sistematicamente nos têm aparecido países com taxas de crescimento muito interessantes. Quem visitou qualquer cidade africana sabe das imensas oportunidades que existem em infraestruturas, na criação das tais instituições relevantes e que sem elas não haverá paz, a criação de infraestruturas na área das tecnologias, naturalmente, mas também no simples acesso à água e à luz. Portanto, estamos a falar, mais uma vez, de uma imensa oportunidade. Depois, aqui um facto novo. É que a África parece pela primeira vez estar a tomar o seu destino nas mãos. Não é só a vontade europeia daquilo que se possa passar nas suas ex-colónias, mas de facto aqui uma vontade do próprio continente em ver a sua capacidade de juntos de poderem vir a ser mais. E eu vinha aqui também falar um pouco desta plataforma nova que apareceu em África, que muitos ainda não terão conhecimento, mas que para as empresas, para o tal setor privado, ela é determinante. De facto, foi criada entre os 154 países, assinada em 2018, creio eu, uma grande plataforma comercial que reduz as taxas de alfândega a zero entre estes países. Ora bem, nós não podemos mais olhar para a África olhando apenas para uma Angola, que por acaso até já ratificou este tratado, para Moçambique, mas temos que olhar para a interregionalidade que cada vez mais marca o continente. Por último, e como não podia deixar de ser, não apenas porque a Quidgest convidou, mas porque é um facto, nós temos que falar de tecnologia. A taxa de penetração do telemóvel é de cerca de 75% em África. Nós estamos a falar que hoje um agricultor em África consulta as condições climatéricas que vão estar, faz o pagamento dos seus fornecedores, faz o pagamento da sua energia através do telemóvel. Isto é uma coisa que na Europa não acontece e em muitos outros locais do mundo não acontece. E, portanto, estamos aqui. A tecnologia tem esta coisa maravilhosa que vai permitir a interconectividade, vai permitir o crescimento. É fundamental para a paz, como já foi dito, e, portanto, tem aqui ocupa aqui um espaço enorme que está a ser estudado e está a ser avaliado e que se querer venha a ser o tal leapfrog que se fala, o salto do continente de algumas passagens no seu desenvolvimento. Bom, e isto é um bocadinho seguindo aquilo que já foi aqui conversado. Nós temos duas formas de olhar para isto. Ou olhamos para isto para a imensidão de pessoas que a África vai tendo e vemos um refugiado em cada uma delas, ou nós olhamos para isto e percebemos que há aqui um conjunto de oportunidades enorme e que esse conjunto de oportunidades cabe também ao setor privado participar nele. Mas se é assim, a pergunta que todos estão a fazer, isso é muito bonito. Eu falo com muitos clientes que me dizem isto. Isso é muito bonito, mas de facto tem muito risco. E há uma coisa que nós temos todos que entender, é que o setor privado tem opção. Enquanto o setor público não tem, o setor privado tem opção. E esta opção faz com que tome os riscos que entende de forma soberana. E o conjunto de riscos, no continente africano como noutros, que levará à prosperidade, ao investimento direto, à prosperidade e à paz, no meu entendimento, é de facto muito grande. E aqui está o enorme desafio de uma instituição financeira de desenvolvimento, das multilaterais, dos bancos multilaterais, relativamente à maneira como se percepciona o risco e como é que se pode percepcionar o risco. A União Europeia tem aqui feito algum esforço, tem dotado as instituições financeiras de alguns instrumentos para as capacitar para este grande desafio. Meus senhores, nós queremos o setor privado é importantíssimo para o desenvolvimento é importantíssimo para a paz, mas alguém vai ter que partilhar estes riscos. E aqui, a forma como nós vemos, de facto, o risco é diferenciadora. As instituições financeiras de desenvolvimento têm instrumentos que lhes permitem fazer o de-risking de algumas operações,
que permitem, de certa forma, dar alguma assistência técnica para que um projeto num determinado país seja bancarizável, como se costuma dizer. Tem uma capacidade de ir além do risco e da maneira como um scoring ou um rating dá o risco. As instituições financeiras de desenvolvimento têm que ter a capacidade de ler além, de saber qual é o impacto de um determinado investimento numa geografia, muito para além do que são os fundamentos económico-financeiros do mesmo. Marta, ia-lhe pedir Sim, já estou quase a terminar. Para além disso, tem também a obrigação de ser o first mover, e isto é muito importante relativamente a algumas geografias e a alguns estados frágeis. Dou-vos o exemplo de Moçambique. Se hoje uma instituição financeira comercial olhasse para um projeto em Moçambique, se calhar o seu rating, que teria embutido o risco político, diria para não se investir em Moçambique. Uma instituição financeira de desenvolvimento deve entender que uma coisa é um investimento de um hotel em Cabo Delgado, outra coisa é um investimento de uma tecnológica em Maputo, e deve ter a capacidade de ler o risco do país de forma diferenciadora. Para além disso, e para terminar, ter ainda a capacidade de melhorar aquilo que é o ambiente de negócios, ajudando os governos. Só uma última palavra para dizer que aqui ou há um esforço coletivo, ou há um alinhamento dos astros entre aquilo que é a vontade pública, a vontade dos agentes privados, das associações, ou de facto será mais complicado. Não quero deixar de acabar com uma nota de otimismo relativamente a isto. As oportunidades são muitas, os riscos têm que ser mitigados e, portanto, deixava esta última nota. Agradeço uma vez mais a vossa paciência em me ouvirem. Muito obrigado. Verificamos o adiantado da hora. Queria, em meu nome e em nome da Quidgest, agradecer aos oradores deste painel pelas suas intervenções, pela diversidade, inclusive, dos pontos de vista que aqui foram apresentados, e, mais uma vez, muito obrigado.